Por que algumas garotas de anime falam igual caras? Tem algum sentido o vídeo do Yumi? Bora assistir aqui. Inclusive, o Roberto fez uma thread sobre isso em relação a One Piece esses dias aí, que é bem interessante. Bora ver. Você tá lá vendo um anime e aparece uma personagem toda fofinha, mas se você pegar somente o que ela tá Eu já sei um pouco, porque eu acabei lendo a thread do Roberto sobre esse tema, então, mas eu vou ficar quieto pro cara do vídeo explicar. falando e analisar palavra por palavra, você vai ver que na verdade ela soa igualzinho, cara. いや、女より女らしい美少女。だが男だ。 Tá, mas o que exatamente que essas personagens falam que fazem elas soarem assim? Quem são essas personagens e por que exatamente elas falam dessa forma? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A primeira vez que eu reparei na existência dessas personagens foi com a Ekidona de ReZero. Na época eu ainda era bem iniciante no japonês e eu fiquei bastante bugado quando eu vi ela utilizando a palavra boku. Eu não sabia se aquilo passava alguma nuance a mais que eu não estava conseguindo entender ou se era só algo que estava lá porque sim. Mas como talvez você não esteja entendendo muito bem do que eu tô falando, deixa eu dar uma apresentada rápida em como funcionam os pronomes da primeira pessoa do japonês. 私私私僕俺 Diferente do português, que a gente tem Pra quem não sabe, a garota tava no corpo daquele garoto naquele momento. Aí ele começou a usar pronomes que o garoto não usava. Aí os caras ficaram, você é gay? Tipo basicamente isso. só a palavra eu, no japonês a gente vai ter só um pouquinho a mais assim. Tipo, além do watashi, que seria o mais básico, a gente também tem boku, ore, watakushi, atashi, washi, jibun, uchi, atai, seisha, wagahai, ware e uma porrada ainda na real. Mas o que importa é que cada um deles acaba carregando a sua própria nuance. E na ficção eles são muito usados para encaixar os personagens dentro de determinados papéis. Por exemplo, se você coloca o personagem falando seisha, você passa a mensagem de que esse personagem ou ele é um samurai ou ele tá imitando um samurai por algum motivo. Eu já fiz um vídeo falando mais sobre isso, então eu vou deixar ele linkado aí no card para quem quiser ver depois desse. Mas agora o que importa pra gente são os pronomes boku e ore. E o detalhe aqui é que eles são masculinos, eles normalmente só vão ser usados por homens na vida real. O pronome boku ele vai passar nuance de ou um cara educado ou um menino bem novo. Ele, por exemplo, é o pronome que o Deku de Boku no Hero vai usar. Enquanto o ore ele passa uma impressão mais forte, ele é até meio arrogante dependendo das Ore wa Chinchin ga daisuki nan da yo. Pra quem conhece Filthy Frank, sabe? Chinchin, né? situação. E ele vai ser o pronome que o Luffy e a maioria dos protagonistas de Battle Shonen vão usar. Mas no caso que a gente tá vendo hoje é quando as personagens femininas utilizam esses pronomes. Então o que isso quer dizer na prática? Bom, responder essa pergunta não é muito simples na verdade. Até tem alguns casos que parecem fazer bastante sentido, como por exemplo a Kino de Kino no Tabi, que tem um estilo muito tomboy, então meio que acaba encaixando. Só que essa explicação só funciona para uma minoria muito pequena. Na verdade a gente encontra um tipo de personagem que tem mais exemplos do que elas e que parecem não ter nada a ver com a nuance que esse pronome passaria, que no caso são garotas não humanas. Além da 02 que eu usei na thumb, a gente tem vários exemplos como a Estia de Damachi, a Yotsugi de Monogatari, a Najimi de Medaka Box, Gianni de Nanatsu e a própria Ekidona que eu falei mais cedo. Todas essas são exemplos de personagens que utilizam o pronome boku. Nessa lista a gente tem deusa, tem bruxa, tem gigante, tem zumbi, tem um monte de coisa, mas não tem nenhuma humana normal. Só que esse é um fato que não trouxe nenhuma resposta pra gente, na verdade só trouxe mais uma pergunta. Por que especificamente com essas personagens esse tipo de linguagem se tornou tão comum? E tentando achar uma resposta, eu fui parar em um artigo que trouxe algumas coisas bem interessantes. A primeira foi a história dessas personagens, e aqui eu não tô falando da história delas dentro dos seus respectivos animes ou mangás, mas sim a história delas dentro da indústria como um todo. E elas são mais velhas do que eu imaginava. As duas primeiras foram aparecer ainda na década de 50. E elas foram a Sapphire de Ribbon no Kishi e a Ryuko de Himawari-san. Mas esses dois casos são um pouco diferentes do que a gente está olhando, porque aqui a gente tem motivos bem claros para isso dentro do plot dos mangás. No caso da Sapphire, quando ela foi nascer, um anjo fez uma brincadeira e colocou um coração de menino a mais nela. E no caso da Ryuko, ela teria começado a falar assim depois que o pai dela disfarçou ela de menino, enquanto eles faziam uma viagem de volta da Manchúria para o Japão. Isso para tentar garantir a segurança dela. Depois disso, essas personagens sumiram por uns 20 anos e só foram voltar em 1974, quando a gente teve a Chiyoko de... Narras cara de Poker Face. Tô prestando atenção no vídeo, porra!
O assunto é interessante, não tem muito que eu vou adicionar. O cara tá mandando conhecimento, receba o conhecimento, porra. Megatoro e a Nozomi de Tsuraize Bokuchan. E dessa vez sim a gente tem uma coisa mais parecida com o que a gente tem hoje em dia. Mas o que chamou a minha atenção sobre isso é que de todas essas personagens, só a Nozomi não é do Tezuka, que é o criador de Astro Boy e provavelmente o nome mais importante da história da indústria dos mangás. Então eu decidi verificar se tinha algum motivo para ele ter escrito tantas personagens nesse estilo. E no site que leva o nome dele eu encontrei a seguinte explicação. A mãe dele era muito fã da companhia de teatro Takarazuka, que é composta apenas por mulheres. No caso, elas fazem tanto os papéis femininos como os papéis masculinos. E como Tezuka cresceu vendo essas peças, elas acabaram se tornando uma grande fonte de Faz muito sentido. inspiração para as Vocês pessoas. querem pausando? Vou ficar pausando a cada 3 segundos, então. Personagens que ele escreveu quando ele virou mangaka. Então acho que dá pra gente afirmar que a inspiração original para essas personagens que a gente tá analisando hoje seja esse mesmo grupo. Outro ponto bem legal do artigo é que ele mostra que no começo dava pra gente separar essas personagens em 2 grupos diferentes. Isso porque o jeito delas falarem seguia 2 padrões meio que antagônicos. O primeiro a gente pode observar nessa fala da Sapphire. Além do Boku, que vocês já conhecem, a gente também no final da frase tem o verbo iku. Ele significa ir e aqui ele está conjugado na forma de comando, ficando ike. E essa forma de comando é tipo o nosso imperativo. Só que no japonês, além dela soar masculina, ela também soa bem mal educada, então não é algo que você usa normalmente. E o primeiro padrão é esse. Ela começa a frase de um jeito masculino e termina a frase de um jeito masculino. Já no segundo padrão, a gente, apesar de ter o Boku no começo, a gente termina a frase de um jeito extremamente feminino com esse noyo. Isso acontecia porque essas personagens começaram a ter comportamentos mais femininos, apesar de ainda manterem algumas características consideradas masculinas, tipo o cabelo mais curtinho, ser boa em esportes e se meter em algumas brigas de vez em quando. Hoje em dia, esse padrão com o final da frase mais feminino praticamente sumiu, mas no próprio artigo a gente tem a explicação para isso. Esse contraste de usar um pronome masculino, mas ao mesmo tempo ser uma mulher e ter comportamentos femininos, parece que foi considerado fofo e caiu nas graças de muitos leitores. Então cada vez mais os autores foram enfatizando essa fofura ao invés de tentar passar alguma nuance com a linguagem como era antes. Até a gente chegar no momento presente, onde mesmo personagens que não têm nenhum traço que você pode chamar de masculino usam esse tipo de linguagem. E nisso ainda se soma mais algumas razões bastante pragmáticas para usar esse tipo de linguagem em algumas personagens. E a maior delas é que em novels, principalmente, fica mais fácil de distinguir qual personagem está falando em cada momento. Mas também porque novel é muito mal escrita, os caras só... Ai, meu Deus do céu! Como que novel é escrita? Novel é escrita assim. Novel é escrita assim. Quem que tá falando o quê? São quantos personagens na cena? São 2, 3, 4 personagens na cena? São homens, mulheres, adultos, crianças? Onde eles estão? Web novel e light novel é escrita assim. É horroroso. Você não entende porra nenhuma. Mas aí que vem um contexto cultural interessante. Aí que vem um contexto cultural interessante. Como você, pela forma de falar em japonês, já consegue botar o pronome dos personagens, já fica implícito. Pela forma que eles falam. Pela forma que eles falam. Só que em português não tem como transcrever isso. Será que é por isso que eu sempre tenho raiva de web novel e novel japonesa, light novel? Será que esse é um dos motivos? Tipo, que parte da escrita se perde? Eu com certeza já sabia. Eu já considerava isso. Mas será que parte de diálogos, entre aspas, mal escritos
são mal escritos especificamente pra gente, porque a tradução pro inglês ou pro português não tem como pegar a nuance da palavra que identifica isso, por exemplo. Será que a própria frase em japonês já indica garoto feliz, garota tímida, garoto animado, garota se sentindo pressionada? E aí quando você traduz isso pro português e inglês, esse contexto, esse subtexto que é transmitido pelo idioma só desaparece. E ficam umas frases totalmente sem sentido. Caralho. Eu sabia que uma parte disso acontecia, mas será que nesse ponto é demais? Caralho, que doideira. Quando o tradutor está inspirado, ele tenta criar maneirismos para ajudar, mas quando é aquelas traduções de máquina, é simplesmente impossível. Pois é, e mesmo quando o tradutor tenta criar maneirismos, está criando maneirismos demais para os personagens que não estão na obra original necessariamente, né? Porque tá dentro da língua tradicionalmente, não é tipo o personagem fala de um jeito estranho. Mas teria que... Não tem como traduzir, se perde na tradução. É um termo famoso, se perde na tradução. O que se teria que ter, talvez fossem indicadores mesmo de quem está falando nessa situação. Seja por um símbolo ou por uma cor, sei lá. Que doideira. Adquirir conhecimento. Chat, receba conhecimento também. Basicamente, como é só texto e não tem nenhum... Tá superestimando o escritor de novel? Porra, eu já subestimo demais eles. Deixa eu acreditar que eles estão fazendo um negócio que eu não compreendo. Pra dar uma moral. indicação de qual personagem tá falando, colocar uns padrões de linguagem como é só fica mais fácil de distinguir qual personagem tá falando em cada momento. Basicamente, como é só texto e não tem nenhuma indicação de qual personagem tá falando... Tem indicação sim, né? É só você escrever bem. É só você fazer isso aqui, cadê? É só você fazer isso aqui, por exemplo. Por exemplo, você sabe quem falou. Você consegue entender o que tá acontecendo. Só que quando você faz isso aqui, aí não dá, né? E o web novel é assim, cara. Meu Deus. Colocar uns padrões de linguagem levemente diferentes para cada personagem ajuda o leitor a não se perder. E usar um padrão meio excêntrico, como uma garota falando com pronome masculino, é algo que funciona bem. A 02 é muito forçada pra ser o waifu da internet, cara. Pelo amor de Deus. Para isso. E também ajuda a deixar aquela personagem... Não tem nenhuma sinalização? Normalmente não, cara. Normalmente é assim, ó. Blá, blá, blá. Vou dar um exemplo aqui de como que funciona um parágrafo de light novel. Por exemplo, né? Aí vem. Fala 1, fala 2, fala 3, fala 4. Se só tem 2 personagens na cena, é relativamente fácil de compreender. Mas tem 3 personagens na cena, 4 personagens na cena, começa a ficar difícil de compreender quem tá falando. Porque você não. Você tem que supor pelo assunto o que eles estão falando. Sabe? Tipo, esse aqui é o fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui é Beltrano, entendeu? E às vezes tem umas cenas que você não sabe. Tipo, aqui poderia ser personagem A, B, A, C, por exemplo. Mas você tá lendo, você fala A, B, A, você acha que esse aqui é o C. Mas não é. Às vezes acontece, é bem estranho. Ah, lembrei, eu li uma light novel uma vez e fiquei perdido até desistir, é foda, mano. Mas em japonês isso faz mais sentido, né? Minimamente mais memorável. Acho que isso já explica bem o porquê a gente tem tanto dessas personagens hoje em dia, mas ainda resta a dúvida por que esse padrão é tão mais comum em garotas que não são humanas. Eu não achei uma explicação pra isso na internet, mas eu tenho um palpite, então vou compartilhar com vocês. Acontece que se uma garota hoje em dia fala assim na vida real, a impressão que ela passa não é de masculinidade nem nada do tipo. Na verdade, a impressão que ela passa é de alguém que tá fazendo um personagem, que tá descolada da realidade. A Chunibyo Mesmo, causando vergonha ali em quem tá ao redor. Então talvez, porque essas personagens não são humanas normais, elas são algo que não existe na realidade, os autores acabem julgando que se encaixa melhor nelas com mais frequência. Ah, mas eu acho que vale a pena ressaltar... É pra ser excêntrico, né?
destaca a personagem não só visualmente, quando você tem o visual dela, tipo a 02, mas também destaca ela em outros quesitos que deixam ela, olha só que exótica, que diferente. Que existe uma exceção onde se soa natural falando assim, que é em músicas. É extremamente comum você ver músicas que são cantadas por mulheres, escritas por mulheres, que você consegue ouvir o Boku sendo utilizado. Se você lembra do começo do vídeo, você deve lembrar que eu tinha falado que eram 2 pronomes que a gente ia ver. Só que até agora a gente só viu personagens que falam com Boku, tanto que essas personagens são chamadas de Bokuko, mas ainda tem as Oreko. Só que fica tranquilo que aqui as coisas são muito mais simples, na verdade. Basicamente a situação aqui é mais ou menos o que era com Boku no início. As personagens que usam ore basicamente são porque elas são muito masculinas. Um bom exemplo disso é a Tomoji. Tomoji é uma Una no Ko. E sim, ela normalmente fala usando a Tashi no anime, que é literalmente o oposto do ore, ele soa extremamente feminino. Só que nos flashbacks mostra pra gente que antes ela falava com ore, e ela só mudou isso quando ela percebeu que ela gostava do Jun e ele parecia não ver ela como uma mulher. Então ela muda o pronome que ela usa pra Tashi pra meio que enfatizar esse lado feminino dela pra ele. Isso fez com que a linguagem dela ficasse parecendo a mesma linguagem das Bokukos da década de 70, só que ao contrário. Lá elas usavam o Boku, que é um pronome masculino, e terminavam a frase de um jeito feminino. Já a Toma, ela usa a Tashi, que é um pronome bem feminino, só que ela termina as frases de um jeito bem masculino, usando o Zei Daro, por exemplo. 女相手の野良試合なんて初めてだぜ。野良試合まさか女子と殴り合うつもりでいるの？私だってそこまで鬼じゃねえよ。 Mas mesmo que o Orelha seja considerado mais masculino que o Boku, tem algumas regiões onde ele ainda pode ser considerado neutro. Por exemplo, nessa pesquisa feita na prefeitura de Yamagata, em 1989, a gente pode ver que entre Chugakuse, que seriam estudantes do 7º ao 9º ano pra gente, mais de 20% das garotas diziam a palavra ore quando estavam conversando com amigas do mesmo sexo. E a pesquisa também mostra pra gente os resultados com colegas do sexo oposto, estudantes mais velhas do mesmo sexo, professores encarregados, diretor da escola e visitantes. Então a gente também pode encontrar personagens que usam o ore por esse motivo, mas eu particularmente não conheço nenhuma. Então se você conhece uma, já deixa ela aí nos comentários. Também já aproveita para deixar comentado o que você achou do vídeo. E é claro, deixar o like e a inscrição no canal, Cara, muito porque bom. fazer esses vídeos ocupam Pô, realmente o cara fez a pesquisa top. Cara, é muito complexo. Olha só isso aqui, cara. Você tem diversos pronomes diferentes para se referir a você mesmo. E aí esses pronomes mudam. Não só de como você se enxerga, como você age, mas com quem você conversa, a posição social da pessoa, a sua posição social, o local em que você está, a época que você tá. Caraca, japonês é muito difícil, cara. É muito difícil. Por isso que muita coisa se perde na tradução, principalmente de textos feitos naturalmente para eles, né? Então o trabalho de adaptação de um jogo, por exemplo, de inglês para japonês, ou de português para japonês, você tem que pensar na forma que os personagens falam, porque isso pode quebrar completamente a imersão do japonês, ou a suspensão de descrença dele. Se você faz uma tradução de máquina para um jogo, e a personagem feminina fala Boku ou ore sem nenhum motivo aparente, o cara vai falar, que merda é essa? Isso não faz o mínimo de sentido. Que doideira, cara. Só fazer o método input, a GG. O método input é o que você aprende quando você nasce, né? Que é o que esse vídeo que eu já falei mostra, né? I'll learn new language. Esse aqui, né? Ele fala do método input. Eu já falei sobre isso. Inclusive, tá aqui, ó. American Japanese Association Learn Japanese. Para quem quiser aprender japonês e já souber inglês, tem um curso que eu recomendo, que tem de graça no YouTube. Se eu ver a imagem, eu lembro. Mas é da década de 80, então é antigo. E ele faz exatamente o método input. Pra você ver que os caras já sabiam como fazer na época. Sempre souberam. Não, não é esse não. E a gente foi desaprendendo a usar os métodos bons por algum motivo. É esse que eu tava querendo assistir em live e aprendendo. Eu tava usando ele pra aprender, inclusive. Achei. Porra, mané. Esse aqui, ó.
Let's Learn Basic Japanese. Achei. Porra. Isso aqui, ó. Ah, totalmente anos 80, mano. Olha isso aí. Telecurso 2000. E aí, como é que funciona? Vou fazer uma apresentação aqui pra você. Ela vai explicar como é que vai funcionar o negócio. Aí como é que é? Aí eles te mostram a cena do cara chegando no Japão. Aí ele, pá, chega no Japão, tromba numa garota, cai tudo no chão, ele conversa com ela, sei que e tal. Aí ele chega na casa do... ele pega o táxi, ele pega o carro do amigo dele. Aí ele chega na casa da pessoa, é recebido, aí acaba. Aí faz um recap rápido do capítulo, o que aconteceu. Tudo sem legenda, tudo em japonês. Aí depois a pessoa vai explicar um pouquinho algumas coisas básicas. Por exemplo, watashi wa nome desu. E aí é se apresentar. Aí vai dar um exemplo e tal, com japoneses dando esses exemplos, né? Aí beleza. Aí tá apresentando a galera da equipe, que por exemplo, o cameraman. Apresentar a galera, beleza. Aí quando você estiver familiarizado com isso aqui, com o básico, né, ele vai mostrar a cena de novo. Aí a gente vai ver a cena dentro do skitzinho. Aí ele dá um apitinho, repete a frase pra mostrar, pra você prestar atenção. E aí você vai aprendendo algumas coisas no episódio. Você vai aprendendo algumas coisas no episódio, pá. Aí chega no final do episódio, aí você aprende, por exemplo, a pedir desculpa, esse tipo de coisa, né? E aí você vê a skit de novo. Aí, cara, é mágico, tá? É mágico. É magia negra. Você vê a skit de novo e você entende tudo. Você fica tipo... É muito bom. Cara, é muito bom, é muito bom. E aí tem tudo aqui, né? Isso aqui, quem fez esse curso aqui foi a Fundação Japonesa, né, dos Estados Unidos. Então é bem legal. Vem com um livro, o curso, né, mas foda-se o livro agora. Mas o que eu fazia, né, eu usava outros materiais, mas aqui eles também ensinam, tipo, escrita, tá? Tipo, eles falam a página do livro, mas eles mostram também no curso. Então não fica tão... Não fica tão abstrato. E ele vai te ensinando os negócios mais práticos. E aí depois vai ter aula de escrita e coisas do tipo. Ele vai te botando mais coisa prática pra você aprender a falar e escutar. E aí depois ele bota você pra aprender texto. Se você parar pra pensar, é assim que acontece, né? Você, como criança, você primeiro aprende a falar, você primeiro aprende a escutar, depois você aprende a falar, imitando o que você escutou, e depois você aprende a botar no texto o que você aprendeu a falar. Aí depois, aqui ó, aí vai explicar o alfabeto não, né, os caracteres japoneses. Vai falar qual é a função deles, e aí depois você vai aprendendo, né, um monte de coisa. Aí tem uns vídeos que são mais focados em texto e tal. É bem legal, cara. É bem legal. Porque ele te bota na situação e ele não... Ele faz o método que tem maior índice de retenção de informação que tem. Então...
Chat quer? Chat terá. Tome aí, pra vocês aprenderem. Toma aí. Quem quiser aprender, mas tem que saber inglês, né? E pra aprender kanji como faz, aí você chora. Aprender kanji nem japonês. Aí tu chora, mané. E assim, tem piadinha sem graça, tem aquelas comédias japonesas, porque é feito por japoneses pra fazer americanos entenderem. E vocês sabem, né, que... Então, provavelmente você vai entender também se você souber japonês. Tem eti exagerado? Pior que eu acho que tem umas ceninhas de eti, hein? Tipo, eti bobo, sabe? Eu acho que tem. Da menina tá de bermuda, aí o cara faz, tipo, dá um olhadão assim, é meio comédia. Eu acho que tem um negócio assim. O curso não se leva a sério no sentido, tipo, eles fazem bobeira, sabendo que é bobeira, sabe? Agora eu gostei. Nossa, cara. E o curso de desenho, qual era, mestre? Que curso de desenho, mano? Que eu ia fazer? Ah, é esse aqui, pô. Tinha que saber inglês. Verdade. Não é o curso de desenho. É fazer o desafio, né? Que é esse aqui, ó. I got something good for you today. 2 Do years Marco ago, I Brunet. released a video on Eu ia fazer esse e depois ia fazer o do... Acho que fazer os dois juntos, né? O de desenho e do rosto. Ele vai passando os exercícios, o que você tem que fazer, os dias, falando, pá, até você aprender. Um por dia, até você aprender a fazer um rosto em 30 dias, entendeu? E o cara é muito bom. Aí é esse aqui. Vou mandar pra vocês. Aí eu pensei em fazer, mas e o tempo, né? Você nunca pensou em fazer o do Michu Art Studio ou do Hotmart do Eu de Tênis? Eu não desenho, pô. E o Michu não é curso de desenho. O Michu é curso de mangá. É diferente. Tem que saber já desenhar alguma coisa. Entendeu? Lá é um curso de, tipo, quadrinização, narrativa e desenho já pra quem já tá em um nível considerável aí.